Gente, a aula de hoje é a devolutiva da avaliação que foi feita. Como eu sei que sempre fica aquelas dificuldades, que começa as aulas online, ela deixa muito a desejar muitas vezes essa questão do aprendizado. E o que eu resolvi? Vou fazer a devolutiva para vocês verem onde fica errado. O que vocês têm que fazer? Vocês só têm que transcrever para o caderno de vocês a devolutiva da prova. Porque depois vocês podem estar precisando, podem precisar dessas questões mais na frente. Então, o que foi que eu percebi nessa avaliação? Muita gente respondeu pelo grupo sala de aula, outros não tiveram como, e aí entraram em contato, foi feito online, pelo WhatsApp, né? Mandei fazer pelo WhatsApp, tentaram responder as questões. Só que lembrando a vocês, quando vocês mandam pelo WhatsApp, a numeração é diferente, eu troco tudo. Então, a primeira questão, vamos lá. Uma amostra de nitrogênio gasosa com volume de 20 ml e 127 graus Celsius, a pressão de 600 mmHg. Que volume é comparar a amostra a 0 graus Celsius a 819 mmHg? Primeira coisa a fazer, transformar o que está em graus Celsius para Kelvin. 127 mais 273 igual a 400 Kelvin. 0 mais 273, 273. Fazendo a transformação, agora os dados da questão. Ele me deu a pressão inicial aqui, que é 600 mmHg, o volume inicial, que é 20, temperatura inicial, que é 400, e pressão final, 819, e a temperatura final, que é 273. Substituindo na equação, vai ficar 600 vezes 20 sobre 400, 819 vezes V2 sobre 273. 600 vezes 20, 12.000 sobre 400. Aqui eu vou repetir porque não precisa fazer o cálculo. Então, vai ficar regra de 3, ó, que fica 400 vezes 819 e 12.000 vezes 273, que dá 327 vezes 600. 327.600, que diga, igual a 3.276. Deixa o que tem letra no meu primeiro membro, fica V2, 3.276 sobre 327. 600 vai dar igual a 10 litros. Fizemos a primeira questão. Segunda questão. Em um laboratório de química, a pressão é de 600 mmHg e a temperatura de 300 Kelvin. Foi realizada uma reação entre o magnésio metálico e o ácido clórico, na qual foram produzidos 30 ml de gás de hidrogênio. Se aumentássemos a pressão para 800 mmHg, a aquecer no sistema a uma temperatura de 400 Kelvin, o volume do hidrogênio produzido corresponderia a quanto? Nessa questão está bem mais fácil, por quê? Porque a temperatura está toda transformada, não precisava nem transformar. Então, quem é a pressão inicial? 600, volume inicial 30, temperatura inicial 300 Kelvin, pressão final 800 mmHg, volume final ele não deu e a temperatura final que é 400. Colocando na equação da geral dos gases, 600 vezes 30 sobre 300, 800 vezes 2 sobre 400. 600 vezes 30 é igual a 18 sobre 300. E aqui você repetir 800 VF sobre 400. Que vai ficar, faz regra de 3 aqui, ó. Vai ficar 300 vezes 800 vezes 2, 18.000 vezes 400. Aqui, 300 vezes 800 dá igual a 240.000. E 18.000 vezes 400 igual a 7.200. Deixa o que tem letra no primeiro membro e vamos lá. 7.200 sobre 240 dá igual a 30 litros. Respondido a segunda questão. E a terceira. Certa massa de gás de hidrogênio ocupa um volume de 100 cm3, menos 73 graus Celsius e assim para atm. Calcule em graus Celsius. O que pede em graus Celsius não era para deixar em Kelvin. A temperatura necessária para que a mesma massa de hidrogênio ocupe um volume de 1 litro a 760 mmHg. Vamos aqui. Essa questão ficava mais complicada, por quê? Porque vocês vão já perceber. Pressão inicial é 5 atm, volume inicial é 100 cm3, mas como o outro volume está em litro, teria que transformar para litro. 100 cm3 equivale a 1 litro, então fica igual a 1.
E a temperatura inicial é menos 73 graus Celsius. Mais menos 73, conserva o sinal de maior valor que é mais e subtrai. Fica igual a 200 Kelvin. Pressão final é igual a 760. Como a primeira pressão está em ATM, a segunda também tem que ficar em ATM. Então, 700 mmHg, como eu ensinei em sala de aula, é igual a 1. O volume 2 é igual a 1. Então, é só substituir na equação geral dos gases. E a pressão inicial é 5. O volume inicial é 1 sobre 200, que é a temperatura inicial. Pressão final é 1 e o volume final é 1 sobre T2, que eu não sei quem é. 5 vezes 1 é 5 sobre 200, igual a 1, que 1 vezes 1 é 1, sobre 3. Aí vai ficar, regra de 3, ó, fica. Regra de 3 vai ficar 5 vezes T2, ó, T2. 200 vezes 1, 200. Deixo o que tem letra no meio e no meio e vou dividir. 200 dividido para 5 é igual a 40. Encontramos aí a temperatura final. Quarta questão. Um recipiente de 24,6 litros contém 1 mol de nitrogênio exercendo a pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás vale na escala de Kelvin. Os dados da questão, que a pressão inicial é 1,5, o volume é 24,6, o número de mol é 1, constante dos gases é 0,082 e a temperatura ele não me deu. A equação é essa daqui, que é a equação de Clapeyron, pressão vezes volume igual ao número de mol vezes constante dos gases vezes a temperatura. Agora é só substituir. Quem é a pressão inicial? A pressão aqui no caso é 1,5, o volume é 24,6 igual. Quem é o número de mol? Não é 1 vezes a constante dos gases 0,082 vezes a temperatura que eu não sei. Aqui fica 1,5 vezes 24,6, 36,9. E aqui 1 vez 0,082, 0,082. Traga o que tem letra para o primeiro membro e o que tem número vai para o segundo. Ó. Então, vai ficar. Aqui eu vou deixar o que tem letra aqui, ó. 36,9 dividido para 0,82, que vai dar igual a 400, que é resolvida a primeira questão. A quarta questão, no caso. Quinta questão. Um mol de um gás ideal encontra-se a pressão de 2 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Determine o volume ocupado por esse gás. Dados. Ele deu a constante dos gases, mas eu vou repetir aqui. E tem os dados da questão. Pressão é 2 atm, o volume ele não deu, número de mol é 1, constante dos gases 0,082, temperatura é 27 graus Celsius mais 273, dá igual a 300. Então, faltou aí o volume. Então, quem é a pressão? 2 vezes o volume que eu não sei. Número de mol é 1 vezes o constante dos gases, que é 0,082 vezes 300. Aqui, ó. Vou fazer a multiplicação. 1 vezes 0,082 vezes 300 igual a 24,6. Deixa o que tem letra aqui e ele vem dividido. 24,6 dividido para 2 igual a 12,3. Gente, lembrando que eu sei do esforço, muita gente participou. Quero também aqui deixar bem claro que eu estou gostando demais da participação. Parabenizo os alunos do segundo B. Não que o segundo A não faça, que eles já fazem mesmo. Mas o segundo B, gente, a participação deles está muito, muito boa. É uns alunos que na hora que você posta, eles estão participando todo de uma única vez. O segundo A tem uns alunos que estão deixando a desejar. Por quê? Porque não estão participando das participações, só estão fazendo a prova. Então, o segundo B, eles estão participando realmente, tá de parabéns. E os alunos do segundo A também, os que não deixam de participar, que tem uns alunos muito bons, que na hora que você faz, já tá todo mundo participando. Eu queria falar para vocês que não deixem de participar, porque a prova de vocês, ela só vale 6 pontos. E o restante é da participação de vocês. Então, não é só a prova, tem que participar. E o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês transcrevam tudo da prova, do jeito que eu fiz aqui da devolutiva do caderno de vocês, e depois deixar um comentário lá no grupo. O que foi que deixou a desejar na prova? O que foi que vocês não entenderam? E aí eu quero um comentário lá para me falar com a participação de vocês. Boa aula, qualquer dúvida estarei no WhatsApp, é só chamar no privado que eu atenderei vocês. Boa aula, bom dia a todos.